O Congresso Nacional continua discutindo maneiras de pagar o auxílio emergencial sem estourar o teto de gastos. Inclusive, hoje ocorreu uma reunião entre integrantes do governo federal e do Congresso para buscar alternativas. O repórter Leandro de Souza acompanhou essa discussão e fala com a gente agora. Olá, Leandro, o que você conta? Olá, José Marcelo, olá, Amanda, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que estão conosco. Exatamente, hoje ao meio-dia, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, recebeu por um almoço aqui na residência oficial do Senado Federal, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, também o ministro da Economia, o Paulo Guedes, e a presidente da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, a deputada Flávia Arruda. Foram discutidos assuntos, principalmente segundo palavras do próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que digam respeito à questão da criação do auxílio emergencial e também a sinalização da responsabilidade fiscal. O que o presidente do Senado está querendo dizer com isso? Quer dizer, o governo vai criar mecanismos de auxílio para as pessoas que precisam desse auxílio na medida em que ele deixou de ser pago no final do ano passado, mas também precisa criar mecanismos para, com este aumento de gastos, sinalizar ao mercado que tem responsabilidade com os gastos públicos. Logo depois dessa reunião, os presidentes da Câmara e do Senado falaram aos jornalistas. A gente separou um trecho das palavras do presidente Rodrigo Pacheco e também do presidente Arthur Lira da Câmara dos Deputados. Vamos ver o que eles disseram. E dentro de muitos projetos que nós vamos pautar na semana que vem, será pautada a PEC emergencial. O parecer será apresentado pelo senador Márcio Bittar de hoje até segunda-feira. E essa aprovação pelo Senado Federal permitirá, através de uma cláusula de orçamento de guerra, uma cláusula de calamidade, que se possa ter a brecha necessária para implantar o auxílio emergencial no Brasil. Então foi mais uma conversa técnica, política, para a gente avançar nessa pauta. Para que nós continuemos a tratar dos assuntos que são importantes para o Brasil. As PECs que tramitam no Senado, as que tramitam na Câmara e o auxílio emergencial, além das vacinas e da pandemia. Todos os outros assuntos, eles são laterais. A nossa democracia é forjada em firmeza de posição de instituições e nós, com isso, damos aqui uma demonstração clara para toda a população de que enfrentaremos os problemas, eles se acomodam gradativamente com o tempo, mas as pautas que foram traçadas pelo governo federal, pela Câmara e pelo Senado continuarão firmes, sem obstáculos, para que as suas discussões e aprovações aconteçam o mais rápido possível nas duas casas. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, ainda está negociando com a equipe econômica do governo os termos dessa medida provisória que vai ser publicada, que vai ser, na verdade, apresentada ainda no Senado Federal. Qual é a expectativa? É juntar a chamada PEC emergencial e também a PEC do Pacto Federativo numa única emenda constitucional. O que dizem essas duas emendas? Elas estabelecem limites de gastos e também mecanismos de venda de ativos dos governos estaduais, também do governo federal, quando o teto de gastos estiver em risco. O Partido dos Trabalhadores já se manifestou contra este ponto. A ideia é que o senador Márcio Bittar apresente um novo texto, incluindo essas duas emendas constitucionais que estabelecem limites de gastos, sinalizando então para o mercado que o governo tem compromisso sim com o teto de gastos, ou seja, com os gastos públicos, e esse texto então seria construído, apresentado até a próxima segunda-feira para ser então colocado em votação no Senado Federal na próxima quinta-feira. A partir daí, se essa emenda constitucional for aprovada no Senado e também depois na Câmara dos Deputados em 2 turnos de votação, o governo editaria uma medida provisória criando então o mecanismo de auxílio emergencial. Como seria feito essa ajuda às pessoas necessitadas que deixaram de receber o auxílio emergencial agora no dia 31 de dezembro. Por enquanto, o que eu consegui apurar é que o mecanismo principal para a criação desse mecanismo de assistência social que será criado pelo governo, ele vem da apresentação de um crédito extraordinário, ou seja, da venda de títulos públicos no mercado. Isso é possível, está previsto na Constituição Federal e, por enquanto, é o mecanismo que foi escolhido e que está sendo apontado como o principal para financiar aí o pagamento ou a extensão do auxílio emergencial. Qual é o aspecto negativo da venda de títulos públicos no mercado? É, na verdade, o aumento da
dívida pública, que atualmente está em mais de 96% em relação ao produto interno bruto brasileiro. O senador João Paul Prats, que é o líder da minoria no Senado Federal e participou dessa reunião, ele disse inclusive que durante esse encontro está definido que esse texto vai se tentar encontrar aí um mecanismo que seja consensual para tentar aprovar o mais rapidamente possível essa emenda ainda na quinta-feira. A gente lembra e volta a repetir que a emenda constitucional ela precisa ser aprovada em 2 turnos de votação e com maioria qualificada, ou seja, no mínimo 57 votos no Senado Federal e também 308 na Câmara dos Deputados. É bastante voto. Durante essa reunião dos líderes no Senado Federal também foi discutida aí a questão da criação da CPI, que vai discutir a atuação do Ministério da Saúde no combate à Covid-19. E aí, em que pese já existam assinaturas suficientes para a criação dessa CPI, a tendência neste momento é que seja aí constituída assim uma comissão de acompanhamento dos trabalhos do Ministério da Saúde, sem a criação da comissão parlamentar mista de inquérito. Passa para vocês. José Marcelo, Amanda.